Olá, pessoal! Nossa disciplina é empreendedorismo e nesse vídeo eu gostaria de tratar com vocês sobre as etapas do processo empreendedor. Nós já sabemos que dentre as características de um empreendedor, nós temos lá que o empreendedor deve ser corajoso, tem que ter capacidade de assumir riscos, tem que ter criatividade e assim por diante. Algumas características, né, que vocês já sabem. Agora, tudo isso não é o suficiente para que a gente tenha um empreendedor de sucesso, não é? Então, para entender um pouco melhor o que é o empreendedorismo, a gente pode pensar nele como sendo um processo, e se ele for um processo, a gente pode dividir ele em etapas, em fases, tá bom? E é o que eu vou propor para vocês nesse vídeo aqui, que a gente discuta um pouco, de maneira bastante introdutória e resumida, é claro, quais são as principais etapas do processo empreendedor, tá bom? É claro que isso daqui não é uma unanimidade, né? Todos os autores dividem o processo empreendedor dessa forma. Alguns autores podem dividir de maneiras diferentes. Mas aqui eu tentei dividir na maneira que a gente mais encontra na literatura, a maioria dos autores divide assim, e também de maneira mais simples possível, tá bom? Então, aqui nós vamos considerar que o processo empreendedor ele pode ser dividido em quatro etapas, tá bom? A primeira etapa é a etapa de identificar e avaliar as oportunidades. A segunda etapa seria desenvolver o plano de negócios. A terceira etapa, definir e captar os recursos necessários. E a quarta e última etapa, que seria administrar realmente, fazer a gestão do empreendimento, tá? Então nós vamos ver quais são as principais características e basicamente o que nós devemos fazer em cada uma dessas etapas e, como eu falei, de maneira bastante resumida, tá bom? Em que consiste cada uma delas. Agora, essa parte aqui, ó, que é a segunda etapa, desenvolver o plano de negócios, nós vamos utilizar ou gastar bastante tempo nela em vídeos futuros, tá bom? Então, em vídeos futuros, nós vamos tratar especificamente do plano de negócios, quais são as suas características, o que tem que conter e tudo mais, tá? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos dar apenas uma pequena introdução sobre o que é, e depois em vídeos futuros nós vamos gastar mais tempo nessa etapa aqui, mesmo porque segundo o nosso plano de ensino lá, tá aprovado lá no início do ano, uma boa parte da carga horária nós gastaríamos com esse tema aqui. Então esse tema aqui nós vamos aprofundar em vídeos futuros, tá bom? A primeira coisa então, quando a gente fala que é um processo, a gente pode dividir o empreendedorismo como em etapas, como eu falei. Nesse caso aqui nós estamos dividindo em 4 etapas, mas uma coisa que eu gostaria de já deixar claro no início, primeiro que essa segunda etapa aqui de desenvolver o plano de negócio, ela é um pouco mais complexa, um pouco mais trabalhosa, e eu vou evitar de falar que ela é a mais importante, porque é óbvio, né? Se a gente não conseguir identificar uma oportunidade, a gente não vai conseguir nem desenvolver corretamente um plano de negócio. Se a gente não conseguir captar recursos, também não vai adiantar nada que a gente tenha um bom plano de negócio. E também não adianta a gente ter um bom plano de negócio se na hora da gente fazer a gestão ou administrar realmente o empreendimento, se ele não for bem administrado. Então, todas as fases têm a sua importância. Agora, essa parte de desenvolver o plano de negócio, ela é essencial porque ela vai decidir ali se o negócio é viável ou não e vai definir ou vai evitar que você aplique recursos em alguma coisa que não vai ser viável e tudo mais. Então, a gente vai tratar ela de maneira mais detalhada
depois, tá? Devido a essa complexidade. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês. A segunda coisa é que aqui nós temos as fases, né? 4 fases, mas em alguns casos não quer dizer que a gente tenha que terminar uma fase para depois começar outra, terminar a segunda para começar a terceira. Em alguns casos pode ser que a gente realize essas etapas de maneira paralela, tá? Então, às vezes, a gente está avaliando as oportunidades e já começa a fazer o plano de negócio em paralelo. Ou, às vezes, a gente está fazendo o plano de negócios e já está fazendo os contatos, já está imaginando como que nós vamos captar os recursos necessários para o empreendimento. Bom, então, às vezes, pode ser que a gente, em alguns casos específicos, né, pode ser que a gente tenha fases em paralelo. E a segunda coisa é que nem sempre, a terceira destaque que eu gostaria de fazer é que nem sempre a gente vai completar o ciclo, né? Então, pode ser que a gente faça lá a análise de algumas oportunidades, depois faça um plano de negócios, e daí durante o plano de negócio a gente verifique que o negócio não é viável. Então a gente volta para a análise das oportunidades. Hoje a gente vê as oportunidades, faz o plano de negócio e na hora de captar o recurso, não consegue captar o recurso. Então, provavelmente vamos voltar também para análise e identificação das oportunidades, tá certo? Então, nem sempre a gente consegue, né, chegar até o final lá, que é realmente colocar em prática um empreendimento, tá bom? Então, feito essas pequenas lembranças, vamos começar então com a primeira etapa, o primeiro passo, né, que seria identificar e avaliar oportunidades. Então, para começar, o que a gente precisa como empreendedores, para começar qualquer empreendimento, o que nós precisamos é de uma ideia, né? Precisamos de uma ideia. Com certeza vocês em algum momento, ou pelo menos a maioria de vocês, né, já devem ter parado e pensado em algum negócio, né? Ah, se eu oferecesse esse produto aqui, talvez eu teria sucesso. Se eu abrisse esse negócio, eu abrisse essa loja, esse restaurante, uma empresa de prestação de serviços, não sei. Talvez em algum momento vocês já devem ter tido algum tipo de ideia assim, apesar de ainda serem jovens, né? Mas talvez já estejam começando a pensar em alguma coisa assim. Então essa parte inicial, é extremamente inicial, né? É a parte da gente ter ideias. A parte da gente ter ideias. Mas alguns podem pensar, mas eu geralmente não tenho ideias sobre nada. Como que eu faço para melhorar as minhas ideias, ou para ter mais ideias, vamos dizer mais especificamente, né? Algumas formas, existem várias, é claro, tá? Existem várias, inclusive o processo de criatividade de cada um é bem individual, né? Então as pessoas têm ideias assistindo a filmes, assistindo a documentários, assistindo a telejornais, ouvindo música, viajando e tudo mais. As ideias, de uma maneira geral, vão processo criativo, pode ser diferente para cada pessoa, mas pensando mais aqui em ideias empreendedoras e empresas, né? Quais algumas formas que com certeza nos ajudam a ter boas ideias? Visitas técnicas. Então, se você visita empresas, organizações de um setor que você imagina, né, atuar, então dificilmente não é tão frequente que você vai conseguir visitar empresas, por exemplo, na mesma região, na mesma cidade, no mesmo bairro onde você quer abrir um negócio. Às vezes você vai ser concorrente dessa empresa e eles não vão querer abrir para você fazer visita técnica, né? Mas às vezes você pode fazer visitas em outras regiões, outras cidades, outros estados e tudo mais. Participando de feiras, simpósios, seminários. Então sempre aqui, principalmente nós, né,
vocês que estudam aí no Instituto Federal, nós que trabalhamos no Instituto Federal, a gente sempre tem oportunidade, né, de participar de algum seminário, algum simpósio ou alguma feira. Então, esses são sempre eventos que, de uma maneira geral, podem servir como fonte, né, de ideias, e a gente sempre vê ideias diferentes, pessoas apresentando projetos lá diferentes. Então, pode ser que no momento ali você tenha uma ideia, ou talvez não tenha, mas futuramente você vê alguma coisa e se lembre. Então, essas são formas também, né, de ajudar a gente a ter mais ideias. Participando de estágios sempre que possível, né? Quando você faz estágios em algumas empresas, organizações, você vê como funciona, vê como o mercado funciona e com certeza pode ter novas ideias. E participando de intercâmbios, isso, claro, para quem pode, né? Para quem pudesse, para quem pode fazer um intercâmbio fora do país, por exemplo, isso daqui seria essencial, porque para você ver como as coisas funcionam em outros países, isso aqui seria uma fonte de ideias muito rica. É claro que nós sabemos que nem todas as pessoas têm condições, mas para quem pode, com certeza. E outras formas mais, tá bom? O que ocorre também é que às vezes você tem uma ideia, né? Tem uma ideia para fazer ou criar um novo empreendimento, uma ideia inovadora. Às vezes você está sozinho, às vezes você tem um grupo de amigos aí, algum grupo de pessoas que gostariam de participar junto com você nesse empreendimento. Então é normal a gente fazer também, e é bastante proveitoso, o que a gente chama de brainstorm, talvez vocês já conheçam essa palavra aqui, né? Que é uma tempestade de ideias. Você reúne lá um grupo de pessoas que conheçam do assunto ou que tenham os mesmos interesses e tudo mais, e ali todo mundo vai dando ideia. Ali não tem filtro nenhum, né? Não tem rigidez. Nessa parte inicial aqui, ó, ter as ideias, né? Aqui é bastante flexível. Você não pode ter medo de falar. Fala e todo mundo fala, critica, e é assim que funciona mesmo, né? Então ali você vai filtrando e vai aprimorando as ideias, vai tendo ideias novas. Então, sempre que você tem ideias, às vezes é normal a gente pensar, não vou falar a minha ideia porque senão alguém pode copiar e tudo mais. Infelizmente não é bem assim na prática que funciona. Quanto mais você falar da tua ideia, quanto mais você expor, você vai estar sujeito a críticas, com certeza, mas você vai estar sujeito também a ideias de melhorias e tudo mais, você vai refinando essa ideia, né? Então essa daqui é uma maneira também de você reunir um grupo de pessoas e debater bastante sobre o assunto. O que vai ocorrer então é que ao longo do tempo, né, fazendo tudo isso daqui, participando de visitas, feiras, simpósios, fazendo muitas vezes lá um brainstorm, o teu conhecimento sobre o assunto vai aumentando. Então, o conhecimento sobre o assunto vai aumentando. Você vai afinando a sua ideia, vai melhorando as ideias. A ideia não, muitas vezes a gente pode ter várias ideias, né? E com certeza isso vai ocorrer. A gente vai ter várias ideias. Mas a gente tem que aprimorar essas ideias. A gente vai aprimorando através do conhecimento, da experiência. E geralmente, né, as ideias que a gente tem são relacionadas a setores, a coisas que a gente tem interesse, a coisas que a gente gosta de fazer, né? Na verdade, isso daqui sempre seria o ideal, né? Talvez a gente tenha algum hobby lá e tudo mais, e a gente queira atuar justamente fazendo aquilo que a gente tem assuntos de interesse, né? Se sente bem fazendo. Nem sempre isso é possível, mas às vezes, né? Dessas atividades é que podem surgir também as boas ideias. Agora, vocês devem conhecer, né, o Robson Shiba, que ele é o criador lá do China Inbox. Ele, quando teve a ideia do China Inbox, foi assim, ele estava num intercâmbio, estavam lá, não sei se vocês conhecem essa história já, mas ele estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. Ele é formado em odontologia, na verdade, inclusive nem tem muito a ver, na verdade não tem nada a ver, né, com a área de atuação dele, mas ele estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos de odontologia, e lá
ele viu os policiais comendo em uma caixa, comendo lá em uma caixa, pegando o alimento na caixa e comendo. Foi quando ele teve a ideia, quando ele teve a ideia e pensou, nossa, no Brasil poderia fazer alguma coisa parecida, né? Então, inclusive, ele mesmo conta essa história, né, que teve essa ideia, essa ótima ideia, né, porque o China Inbox depois virou um empreendimento de muito sucesso. Ele teve essa ideia dessa maneira, vendo como que as coisas, vendo alguma coisa lá nos Estados Unidos. Ele teve a ideia, veio aqui, fez e deu certo. E ele conta, inclusive, que uma vez ele estava numa feira, já quando já estava bem mais estabelecido, né, o empreendimento dele, estava lá tentando vender franquias. Chegou uma pessoa e falou para ele, nossa, eu também tive lá nos Estados Unidos e eu tive essa mesma ideia de fazer o que você fez. E ele respondeu, pensou assim, você teve a ideia, mas não colocou em prática, né? Eu tive a ideia e coloquei em prática. Então, por isso até que eu coloquei essa frase aqui, ó, do Inácio Dantas, que é o seguinte: sucesso é o resultado do que a sua cabeça idealiza fazer e do que as suas mãos fazem com a ideia. De maneira bastante resumida, está falando o seguinte: ter só uma ideia não adianta nada, tá? Só a ideia não serve de nada. Você tem que transformar, colocar a mão na massa e transformar essa ideia em prática. E daí sim você vai ter o sucesso. Uma ideia, se ela ficar só como ideia, ela não vai servir para nada e com certeza não vai trazer sucesso para você como empreendedor, não é? Então tá, a primeira coisa é o seguinte, pensando nisso, né? Pensando em colocar a mão na massa e colocar o empreendimento em andamento. A primeira coisa que a gente tem que saber é que nem toda ideia é uma oportunidade de negócio. Então, com certeza a gente está fazendo lá as visitas, brainstorm, conhecimento está aumentando, então vão surgindo várias ideias, né? Mas nem toda ideia vai ser uma oportunidade de negócio. Nem toda ideia é uma oportunidade de negócio. Às vezes a gente tem um hobby lá e tem uma excelente ideia, né? Vamos fazer aquilo que a gente gosta e tudo mais, mas será que aquilo realmente é uma oportunidade de negócio? Essa é a primeira análise que tem que fazer. Não é só ter a ideia. Então, ainda dentro aqui dessa primeira etapa do processo empreendedor, a gente tem que ter ter as ideias e conseguir verificar se essa ideia é uma oportunidade de negócio. E como que a gente faz isso? Primeiramente, algumas coisas, tá? Claro que a gente, como eu falei aqui, isso é um vídeo bem introdutório, resumido, não tem como a gente ficar colocando aqui todos os conceitos, todos os detalhes, mas uma das primeiras coisas é que você tem que verificar nichos de mercado não atendidos ou atendidos de forma ineficiente. Então, essa ideia que você está tendo de abrir um negócio, né, vai oferecer um produto ou um serviço, a primeira coisa, será que o mercado realmente está precisando desse produto ou serviço? Será que tem algum mercado não atendido? Será que tem pessoas que não estão conseguindo comprar o produto ou o serviço que você está querendo oferecer? Ou se estão comprando, não estão contentes? Porque não faz muito sentido, né? Vou abrir um negócio, vou fazer um empreendimento, vou vender um produto ou um serviço, mas que o mercado já está saturado, já tem suficiente e várias empresas atendendo de forma eficiente. Então, se você vai entrar no mercado desse, é bastante difícil. Então, a primeira coisa é você conseguir fazer essa análise e identificar, né, essa ideia que você está tendo de oferecer um produto ou um serviço, as pessoas realmente estão precisando desse produto ou serviço? Segunda coisa, conhecer o mercado onde se pretende atuar. Geralmente, uma das principais causas de negócios que as pessoas começam e não dão certo é porque a pessoa não conhece o mercado. Uma das maneiras, né? Existem várias, mas uma das maneiras, por exemplo, é você fazer estágio. Então, sempre que você tiver a oportunidade, né? Fazer um estágio é sempre uma maneira de você conhecer o mercado no qual você gostaria de atuar. E daí conhecer potenciais usuários, ou seja, quais são as pessoas, que tipo de pessoas que vão consumir o produto ou serviço? Pessoas de baixa renda, pessoas mais ricas,
pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, como que é? Quais são os potenciais usuários? Qual a região que eu vou atuar? Então, o produto, a ideia, o serviço que eu estou tendo, que eu quero oferecer, ele se adequa a determinadas regiões e assim por diante, tá bom? Então, fez tudo isso daqui e você realmente tem a certeza de que, além da ideia, você tem uma oportunidade de negócio, passa então para a segunda etapa do processo empreendedor. Então, como eu falei, pessoal, essa primeira etapa aqui de identificar e avaliar as oportunidades é uma etapa até flexível, né? Você não pode ter muito filtro, assim, não pode ser algo muito rígido. Além disso, aqui você pode gastar, geralmente gasta bastante tempo pensando e analisando e tudo mais, mas os recursos financeiros mesmo que você gasta, talvez alguma viagem e tudo mais, mas eles são relativamente pequenos, né? Geralmente, se você comparar com o que você vai ter que gastar depois para colocar o empreendimento em andamento. Agora, terminada essa primeira fase aqui, que é mais flexível, como eu falei, mais de criatividade, mais criativa, né? A segunda fase, que é desenvolver o plano de negócios, essa aqui já é uma etapa mais rígida, vamos dizer assim, onde todas essas ideias que você teve lá no primeiro passo, tal, agora aqui você vai ter que colocar tudo no papel. E a gente tem modelos a serem seguidos, formatos e tudo mais, tá bom? Então, primeira coisa, o que é o plano de negócio? O que é o plano de negócio? O plano de negócios é um documento, tá? É um documento. Agora vocês começam a verificar que a gente está saindo do campo das ideias apenas na cabeça, no pensamento, em algumas anotações e tudo mais. É um documento formal que especifica ou descreve, né, em linguagem escrita, isso, em linguagem escrita, a gente tem que escrever um negócio que se quer iniciar. Então, isso é um plano de negócio, tá? O plano de negócio é um documento. Então, aqui a coisa já começa a ficar mais séria, né? A gente começa a colocar no papel tudo aquilo que a gente imaginou lá na primeira etapa e muito mais, porque aqui a gente já tem que ir atrás de informações, de dados, já tem que ter muito mais certeza, porque é a partir desse plano de negócio que a gente vai verificar se o negócio é viável ou não e que a gente vai começar a aplicar recursos, uma quantia bem mais, em geral, né, uma quantia bem mais elevada. Então, esse plano de negócios aqui, ele descreve o que é e o que pretende ser o empreendimento. Então, qual o estágio que está? Geralmente, está no estágio apenas das ideias, não é? E o que ele pretende? O que vai ser? Daqui a 2, 5, 10 anos, o que esse empreendimento pretende ser? Mais uma vez, não só no campo das ideias, você tem que escrever e descrever como isso vai acontecer, como você vai chegar lá nos objetivos. Então, também, o plano de negócios é um mapeamento completo das ações. Completo quer dizer o seguinte, não pode deixar nenhuma parte importante de fora. Tudo que for importante tem que estar contido aqui nesse plano de negócio. Mapeamento completo das ações. Esse mapeamento ele tem a intenção de diminuir as incertezas e os riscos. Então, no plano de negócio, a gente tem que pensar em vários cenários, pensar em tudo que pode dar errado, pensar em tudo o que é certeza e o que é incerteza. Vou vender tanto com tantos por cento de certeza. Vou vender tanto, mas não tenho muita certeza. Quais são os riscos? Se acontecer isso, se acontecer aquilo, se tiver inflação, se a economia não crescer, se tiver desemprego. Quais são os cenários? Para que tudo isso, para a gente poder aumentar as chances de sucesso. Porque se o empreendimento tiver uma chance muito elevada de não dar certo, então você deve detectar aqui já, antes de captar e aplicar os recursos. Por isso da importância do plano de negócio e por isso que a gente vai estudar ele em momentos futuros de maneira mais específica, tá? Então esse plano de negócios, ele deve ser capaz de mostrar a viabilidade, então vai falar, ele vai mostrar A mais B se o negócio é viável ou não. De um empreendimento, do ponto de vista, então tem que levar, além de outros, tá?
tem que levar em consideração o ponto de vista estratégico, de mercado, de operações e de gestão financeira, que aqui é o que vai pegar ainda mais, porque é o que vai falar se é viável economicamente ou não, tá bom? Então, esse documento, depois nós vamos ver, como eu falei, ele tem várias partes, tá? E tem diferentes modelos, mas em geral tem todas essas partes aqui. Depois a gente vai mais para frente, em outros momentos, a gente vai ver cada uma delas. Mas tem lá um sumário executivo, tem a descrição da empresa, tem um plano operacional, como que a empresa vai operar, tem um plano, tem uma análise de mercado, tem um planejamento e avaliação estratégica, tem um plano de marketing, tem cenários alternativos, eu falei para vocês, diferentes cenários, bons, ruins, excelentes, péssimos e tudo mais, para a gente poder saber, ou pelo menos ter uma ideia do que pode ocorrer. E lá no final já tem o plano financeiro de investimentos, daí a gente já começa a falar de dinheiro mesmo, e as conclusões, avaliação, se é viável ou não. Além desses aqui, tem outros, pode ter outras partes também, tá? Mas geralmente um plano de negócios tem todos esses quesitos aqui, tá bom? Então, fez lá o plano de negócio e tudo mais, fez as avaliações e lá nas conclusões chegou, chegou lá num resultado que é viável. Chegou lá e falou, realmente essa oportunidade aqui, fizemos o plano de negócio e é viável, né? Se é viável, o próximo passo, a próxima etapa é definir da onde que virão os recursos. Porque aqui no plano financeiro, você vai definir lá quanto você vai gastar, quanto precisa investir, quanto que precisa de capital de giro e tudo mais, além de verificar se tem rentabilidade e tudo mais, né? Mas você vai ter que saber quanto você vai precisar investir. Então, sabendo quanto que você vai investir, a próxima etapa do processo empreendedor é definir e captar os recursos necessários. Basicamente é o seguinte, você vai analisar de onde tirar os recursos a serem investidos. Então, lá no plano de negócio, você já sabe quanto precisa investir. E aqui você vai definir e captar os recursos. Tá? Definir de onde eles virão e fazer a captação. Então, pode ser que você tenha recursos próprios, você vai investir, vai fazer um empreendimento, guardou lá, economizou por um determinado tempo e já tem os recursos para montar o empreendimento. Pode ser que você vai contar com recursos da família, talvez a família queira te ajudar, ou alguns amigos acreditam em você, acreditam no teu negócio, vão te emprestar lá um dinheiro, vão investir com você. Ou você vai pegar empréstimos em bancos, né? Determinados negócios conseguem captar recursos em bancos com taxas até atrativas, principalmente se você conseguir pegar recursos, por exemplo, do BNDES e tudo mais, alguns bancos que financiam, né? São mais bancos de financiamento mesmo, de financiamento para investimento em determinados ramos, determinados empreendimentos, mas essa parte aqui tem que ter bastante cuidado, porque geralmente esses bancos comerciais aí, capital de giro, assim, tudo mais, é bem comum, né? As pessoas pegarem. Agora, pegar quantias maiores para fazer um investimento desde o início lá já é um pouco mais complicado, porque as taxas de juros geralmente não são tão atrativas. Mas é claro que você tem que analisar tudo isso. Mas nos últimos anos, aí, nas décadas mais recentes, com o advento da internet, novas formas de tecnologias e tudo mais, tem surgido algumas outras formas de captação de recursos, principalmente startups do ramo de tecnologia, do ramo de inovação e tudo mais, tá? Negócios mais tradicionais já é bem difícil de você se utilizar desses meios aqui para captação de recursos. Negócios mais tradicionais, eu digo o seguinte, por exemplo, você vai abrir, sei lá, uma farmácia, um restaurante, isso aí são recursos, são empreendimentos mais tradicionais, né? Não tem muita inovação, a não ser que você queira realmente oferecer um produto ou um serviço bastante diferenciado. Para esses empreendimentos mais inovadores,
A gente tem lá o que se chama de capital de risco. São fundos criados para investir em soluções inovadoras com alto potencial de se tornarem escalares. Se tornar escalar é aumentar a escala. Conseguir vender o produto ou serviço em grande escala. Esse capital de risco, por isso o nome aqui, né? Ele é de risco porque geralmente eles estão dispostos a investir em empreendimentos que estão no início, que ainda não tem escala, mas com potencial de escala no futuro. Então, várias pessoas lá podem investir, pessoas que têm dinheiro, né, formam lá um fundo para poder investir nesse tipo de empreendimento aqui, capacidade de se tornarem escalares, mas também com soluções inovadoras. Nesse caso aqui, eles fazem lá um fundo, tem um estatuto e tudo mais, tá? Tudo dentro da lei, obviamente, né? Então, de forma que cada uma das pessoas, cada um dos investidores não tem tanta influência assim, nas decisões sobre onde investir. Na verdade, é tudo meio que decidido no grupo, ou às vezes tem um gestor do fundo, né, que toma lá as decisões sobre onde investir e tudo mais. Daí a gente tem também o que é chamado de investidor anjo. Nesse caso aqui, ele é bem parecido com o caso anterior, mas nesse caso aqui não existe um fundo ou um grupo de pessoas. Geralmente é uma pessoa. Geralmente tem lá uma alta renda, né? E também está interessada em oportunidade de negócios inovadores e de se tornarem que consiga oferecer os produtos e serviços com maior escala no futuro, também de alto risco. Agora, a diferença aqui é que geralmente é um investidor e ele toma todas as decisões. No primeiro caso aqui é um grupo de pessoas, tem todo um estatuto a ser seguido. Mas nesse caso aqui é um investidor geralmente único e ele que toma as decisões. Uma outra alternativa para a captação de recursos é o que nós chamamos de crowdfunding. Traduzindo isso daqui para uma palavra bem brasileira e bem grosseira, seria uma vaquinha, né? Uma vaquinha, uma junção de pessoas que acreditam numa ideia. Então, sei lá, como empreendedor, tem uma ideia, fez lá todo o processo, né? Avaliou se é uma oportunidade, fez o plano de negócio, agora quer captar. Então, algumas pessoas que acreditam na sua ideia e resolvem participar junto com você no empreendimento. É uma vaquinha, crowdfunding. A única diferença aqui, né, que nos últimos anos, isso daqui tem aumentado muito, porque isso pode ocorrer de maneira online. Então, você tem as plataformas para isso, você cadastra lá a ideia que você tem e as pessoas lá, tem várias pessoas pensando em investir, e se elas gostarem da ideia, elas podem investir, colocar os recursos junto com você na sua ideia. E também nós temos o que nós chamamos de aceleradores, nesse caso aqui algumas pessoas ou algumas organizações também, tá? Além de suporte financeiro, além de ajudar com a parte financeira, ela pode oferecer também um suporte gerencial, ou seja, são pessoas, organizações que entendem do mercado, têm algum conhecimento do mercado, você quer atuar, e podem te ajudar além da parte financeira, além do suporte financeiro, pode oferecer um suporte gerencial e algumas, talvez vocês já devam ter ouvido falar também das aceleradoras que existem aí, talvez você precisa de um lugar, né, um espaço físico, e essas aceleradoras, essas organizações podem ceder esse espaço físico para você montar o seu negócio, tá bom? Então, fez lá os 3 primeiros passos, né? Identificou oportunidades, plano de negócio, já conseguiu captar os recursos. A última etapa do processo é realmente colocar o planejamento em prática e fazer a gestão. Agora começa, conseguiu todos os recursos, então empregou lá os recursos e começa a trabalhar. Coloca o empreendimento em operação, em funcionamento. Daí começa a parte da gestão. Você vai ter que fazer toda a gestão, né? Faz gestão de recursos humanos, faz gestão de logística, faz gestão de tecnologia, faz gestão de financeira,
faz gestão de projetos e assim por diante. É óbvio que no nosso caso aqui nós não teremos tempo, né, para tentar ou para tratar, melhor dizendo, essas questões, mas de qualquer forma não preciso nem falar que se você fizer as 3 primeiras etapas lá todas corretamente, mas a última parte não der certo, não fizer bem feito, com certeza vai ter perdido todo o tempo e principalmente todos os recursos. Então aqui a parte da gestão, tem que ser bem feita, né? Então, terminada aqui essa última etapa do que nós chamamos nesse vídeo de processo empreendedor, de maneira resumida, nós vimos que o processo empreendedor ele pode ser dividido em 4 etapas, né? Nós vimos cada uma delas de maneira bem resumida, mais resumida então ainda essa última aqui, que trata basicamente de fazer a gestão, né, do negócio mesmo, depois que ele entra em funcionamento. E nós vimos também que esse plano de negócio aqui ele é um pouco mais complexo, mais formal, é um documento e é nele que nós vamos trabalhar mais nos próximos momentos, nos próximos vídeos, tá bom? Então, esse vídeo, o que nós tínhamos para tratar seria isso, tá bom? Um abraço a todos.